Então, vai cair na prova caracterização de agregado, caracterização de aglomerante, depois a gente viu argamassa e concreto. E agora, operações de concretagem. Então, vão ser questões sobre essas 4 categorias que a gente estudou. Lembrando que a única que tem realmente uma conta, um cálculo a ser feito para essa primeira VA é aquela de caracterizações de agregado, que a gente trabalhou com teor de umidade, distribuição granulométrica. Então, é basicamente isso que vai cair na nossa prova. E essa parte mais teórica, tá bom? Hoje, a gente vai ver operações de concretagem. Porque na segunda VA a gente vai aprender o traço do concreto e aí a gente vai entrar já em processos de dosagem. Então, hoje a última parte mais teórica que a gente vai ter dessa parte de preparação de concreto, que é operações de concretagem. Eu coloquei para vocês lá na aba objeto de aprendizagem um capítulo de um livro que chama Concretagem e Cura do Concreto. Então, vocês podem pegar, é um capítulo bem interessante, são só 15 páginas e tem muita figura para vocês poderem trabalhar sobre isso. Então, essa aula aqui é um resuminho do que está lá nesse capítulo de livro, tá bom? Então, William, você não conseguiu fazer a questão 10? Depois que a gente terminar aqui, então a gente pode voltar nessa questão 10, tá bom? Aí, professora, também, a senhora podia explicar sobre a questão da porcentagem retida média. A senhora passou, eu estava olhando nos vídeos, a senhora explicou outro, não Tá explicou bom. essa média. Tá bom, pode deixar então, depois a gente fala sobre isso. Então, no final da aula, a gente volta com isso, tá? Então, vocês vão ler o capítulo que está lá no AVA. Essa aulinha aqui é só um resumo do que está lá, tá bom? Então, hoje é operações de concretagem. O que são operações de concretagem? Essas operações são etapas que são realizadas durante a concretagem de uma peça, de uma estrutura. Sendo que essa concretagem ela vai ser a última etapa na execução de uma estrutura. Então, primeiro a gente projeta, depois a gente projeta qual que vai ser o concreto que vai ser utilizado, o traço desse concreto, e a última etapa é o que a gente chama de concretagem. Então, é o final, é quando a gente vai colocar aquele concreto na peça que a gente quer trabalhar, na estrutura que a gente quer executar. Essas operações, elas são 4, mas alguns autores consideram como 5 operações de concretagem. Quais são? Transporte, lançamento, adensamento e cura. Qual é a quinta operação de concretagem que alguns autores ainda consideram? A mistura, que é o que a gente chama de preparo. Então, vocês podem, em alguns outros títulos, também encontrar como operação de concretagem o preparo, o transporte, o lançamento, o adensamento e a cura. Para a gente é só a parte de transporte, tá? Então, essas operações, elas fazem parte da concretagem de uma estrutura. Quando a gente vai fazer essa concretagem, a gente tem que fazer um projeto de concretagem, o projeto de execução. Como que vai ser esse projeto? A gente tem que levar em conta o quê? A gente vai ter que levar em conta qual que vai ser o tempo gasto para a concretagem. A gente tem que levar em conta qual que vai ser aquele tempo de pega disponível do nosso concreto. Nós temos que levar em conta a mão de obra que nós temos para realizar isso e esses fatores, como que vai ser o transporte do concreto até o local que a gente vai fazer a execução da estrutura, como que vai ser o lançamento desse concreto nas formas, como que vai ser o adensamento e como que vai ser a cura desse concreto. Então, todas essas etapas, elas têm que ser levadas em consideração. Porque quando a gente tem Quando a gente tem uma concretagem mal feita, isso pode trazer vários prejuízos para a nossa obra, para a nossa peça, incluindo uma resistência não desejada, tá bom? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Lá no material que eu coloquei para vocês, tem tudo bem detalhadinho, de uma forma bem didática, tá bom? Então, transporte. O que é o transporte? A operação de transporte, ela diz respeito à locomoção do concreto.
como que eu vou fazer o deslocamento desse concreto do local que ele foi produzido até o do local onde ele vai ser utilizado. Então, normalmente, a gente tem muito essa parte de transporte quando o concreto ele é comprado em uma central dosadora. Quando a gente tem uma central, para esse concreto, a gente pede um concreto que ele vai ter uma determinada resistência, um determinado slump, que é um abatimento. E a partir desses dois dados, a gente faz o pedido do concreto. Fiz o pedido, o que vai acontecer? Ele vai ter que ser enviado para mim até o local que eu vou utilizar. Como que ele vai ter que ser enviado? Então, durante o transporte, eu tenho que evitar que haja separação do material. Então, eu tenho que evitar a separação do material do concreto. Como assim, professora, separação do material? Então, o concreto ele não é composto por agregado miúdo, agregado graúdo, água e cimento. Se ele é composto por todos esses materiais, se eu transportar ele, eu tenho que evitar que esses materiais se separem. Como que eles podem separar? Então, são materiais que eles vão ter massas unitárias diferentes. Então, eles têm massas específicas diferentes e eles estão ali misturados de uma forma homogênea quando a gente produz o concreto. Para que ele seja bem transportado, eu vou fazer o quê? Eu tenho que mandar de uma forma que não vai acontecer essa separação. Para isso, a gente utiliza caminhões betoneiras. Então, o que é um caminhão betoneiro? É um caminhão que normalmente eles têm 8 metros cúbicos, a capacidade do caminhão é de 8 metros cúbicos. E esse caminhão ele vai ter uma rotação. Então, ele pode ter uma rotação. Esse caminhão ele pode ser misturador. Então, ele pode ser um misturador ou ele pode ser uma betoneira. Como assim, professora? Então, o caminhão que ele tem, que ele é um caminhão misturador, ele vai ter uma rotação menor. Ele vai misturar aquele material que previamente ele já foi transformado num concreto. Então, previamente a gente já misturou todos os materiais, já deixou homogêneo, a gente leva para o caminhão betoneira e esse caminhão betoneira vai fazer com que haja aquela mistura numa pequena rotação. E aí ele pode ser de um tipo que tem essa rotação mais rápida, betoneira, porque a gente pode pôr os materiais dentro do caminhão e essa rotação mais rápida vai causar a mistura que a gente vai ter do nosso concreto. Qual que é a principal diferença? Depende da distância. Então, quanto mais longe eu for levar o meu concreto, é melhor que ele seja mais lento a mistura. Porque se eu tenho mistura muito rápida, eu posso aparecer com um problema que se chama friabilidade. Friabilidade. O que é friabilidade? A minha areia, a minha brita, elas vão mudar de granulometria, elas vão bater uma na outra. Só que quando elas batem uma na outra, elas vão se quebrando. E aí pode acontecer da areia virar brita, da brita virar areia e da areia mudar o módulo de finura para um tipo mais fino. E a gente não quer que isso aconteça, porque se isso acontecer, o nosso concreto ele muda de propriedade, ele vai mudar a resistência. Então, a gente tem que ter uma rotação mais lenta para que isso não aconteça. Normalmente, a gente utiliza que o tempo máximo de transporte é 90 minutos. Por que 90 minutos? Porque vai depender do tempo de pega do nosso cimento. Então, entre o transporte e o lançamento nas formas, a gente tem que garantir que o tempo de pega não foi atingido. Então, a gente coloca aqui um tempo de 90 minutos. É um tempo máximo para um concreto dosado em central convencional. Eu posso ter mais do que isso? Posso. Por quê? Porque eu posso ter concretos que eles são concretos especiais, com tempo de pega pré-determinado. Então, se ele for colocado um aditivo para essa pega ser retardada, se ele for colocado algum tipo de aditivo para retardar a pega, aí sim a gente pode ter um tempo maior de transporte. Mas tudo isso tem que ser estudado durante o projeto de concretagem, tá bom? Então, a próxima etapa que a gente tem da concretagem é o que a gente chama de lançamento. O que é o lançamento? O lançamento é quando a gente vai colocar
nas formas o nosso concreto. Então, esse lançamento vai ser a maneira como a gente faz a colocação do concreto nas formas. O principal cuidado que a gente tem que ter aqui no lançamento é evitar também a separação do material. Porque se eu for lançar o meu concreto numa superfície muito alta, o que vai acontecer? Quando eu jogo o material aqui, vai acontecer que as pedras elas vão ficar aqui no fundo e o meu cimento vai ficar por cima. A gente pode ter segregação de material. O que é segregação? Num local eu vou ter muito agregado e pouco cimento. Isso é o que a gente chama de bicheira no concreto. A gente fala comumente que é de bicheira, aquela parte que tem muito agregado, muita brita, mas não tem cimento para colar tudo aquilo. Então, durante o lançamento é que a gente tem que evitar que isso aconteça. O lançamento ele pode ser feito por meio de bombeamento. Então, o concreto ele pode ser bombeado. O que o concreto precisa para ser bombeado? Ele vai precisar de uma bomba. Então, uma bomba vai fazer com que, por meio de uma pressão que é adicionada nesse concreto, ele alcance a altura desejada. Isso facilita o trabalho, isso faz com que a gente tenha uma rapidez maior na evolução da obra. Mas o que a gente precisa para que o concreto seja bombeado? A gente precisa de um concreto mais plástico. Ele vai ter que ter um abatimento maior. Ele vai ter que ser mais fluido para que ele possa ser bombeado. Esse bombeamento ele pode ser de 3 tipos diferentes. Então, pode ser o bombeamento por ar comprimido, pode ser o bombeamento por pistão e pode ser o bombeamento por mangueiras. Então, a maneira mais utilizada é o bombeamento por pistão. Então, esse bombeamento a gente vai colocar mangotes, que são como se fossem esses canos aqui. A gente coloca o concreto, vai bombear ele na distância maior primeiro, mais longe que eu estiver do meu ponto de bombeamento. E à medida que eu vou precisando, eu vou retirando os mangotes até chegar no ponto mais próximo, tá bom? Isso é o concreto bombeado. O concreto também ele pode ser lançado por meio dos carrinhos, das jiricas, ele pode ser lançado, a gente pode ter uma padiola para fazer o carregamento dele. Então, ele também pode ser lançado de forma manual. Então, da forma manual, a gente faz com carrinhos e com as jiricas, tá bom? O carrinho é aquele que tem 3 rodas, a jirica ela vai ter somente 2 rodas. São as formas que a gente tem de lançamento de concreto. Então, quanto ao lançamento, o que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar essa segregação de material. A gente tem que evitar que o material fique separado, que a gente tenha somente cimento de um lado e que tenha somente agregado do outro. Para isso, a gente tem algumas coisas importantes, como tem que evitar o arrasto em distâncias muito grandes para não provocar perda de material durante esse arrasto. Então, não é bom a gente levar material em longas distâncias, porque a gente pode perder o material. A gente tem que evitar também o lançamento em grandes alturas, porque quando a gente faz esse lançamento de grandes alturas, a gente vai fazer com que haja essa segregação de material. Então, as alturas máximas que a gente vai ter para lançamento são de 2 metros e é aconselhável que use o uso de mangotes ou calhas. Como assim, professora? Lá no livro que eu coloquei para vocês, tem uma figurinha mostrando. A gente vai fazer mais ou menos assim, ó. A gente tem aqui o local que a gente tem que lançar o concreto, bem altão. Aí, em vez de eu pegar e só jogar o concreto por aqui com balde, vamos colocar com balde de uma forma bem manual, o que vai acontecer quando eu jogo? O que é mais pesado vai vir para o fundo e os outros eles vão ficar aqui por cima. Então, vai ter segregação. O que eu faço? Eu ponho um mangote aqui dentro e esse mangote ele vai vir até aqui embaixo. E aí eu vou jogar dentro do mangote, que ele vai fazer com que esse concreto ele seja guiado. E eu vou retirando o mangote à medida que eu vou enchendo aqui a minha forma. Por que isso? Para evitar a segregação de material, a gente tem que fazer isso.
Isso a gente tem muito problema quando a gente tem estruturas verticais para serem para o concreto ser lançado. Quando a gente tem essas estruturas horizontais, fica mais fácil, porque a gente não vai jogar de grandes alturas. Então, se eu não tenho mangote, eu posso utilizar também um funil para fazer isso, que ele vai ter aqui um comprimento maior, tá bom? Quanto menor a distância de lançamento, melhor vai ser para o concreto. Se ele for lançado manual, por bombeamento a gente não tem esse problema, tá bom? Depois que a gente tem o lançamento, a gente passa para o adensamento. O que é o adensamento? O adensamento ele vai ser um procedimento que a gente faz na concretagem para eliminar os vazios do concreto. Se a gente elimina os vazios do concreto, esse material ele vai aumentar a durabilidade, ele vai aumentar a impermeabilidade, e com isso ele vai se tornar um material mais resistente. Então é muito importante que a gente faça o adensamento da nossa estrutura de concreto. Como que a gente faz esse adensamento? Então, após a gente espalhar lá o concreto nas formas, o que a gente faz? A gente vem para o adensamento, que ele pode ser de forma manual ou mecânica. O que é um adensamento manual? Eu vou socar o concreto com soquetes ou vergalhões. Não sei se vocês já viram que depois que o pedreiro coloca lá o concreto, ele vem com a enxada e começa a bater com a enxada mesmo. Isso é um processo de adensamento. Quando a gente faz isso, a gente está retirando os vazios daquele material. Então, isso é um processo manual. O processo mecânico é feito por meio de um vibrador de imersão com agulha. Então, a gente pega esse vibrador mecânico, coloca no concreto e vai fazendo a vibração, que aí é um processo mais mecânico. Então, esse tipo de processo, o adensamento, ele vai eliminar os vazios das nossas peças de concreto. Uma coisa que eu não falei sobre o lançamento, que eu acho que é importante falar para vocês. Quando nós vamos fazer as nossas formas de madeira, o que vai acontecer com a forma de madeira? A gente viu lá em Macum que a madeira ela absorve uma grande quantidade de umidade. Então, se eu coloco o meu concreto numa forma de madeira, o que vai acontecer? Se essa forma de madeira ela não estiver úmida, ela vai absorver a água do concreto. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente vai lançar o concreto nas formas de madeira? A gente tem que molhar previamente as formas. Porque quando a gente molha a forma de madeira, a gente satura ela em água. Então, se a gente coloca o concreto lá depois, a gente não vai ter perda de água por causa da absorção daquela madeira. Por que é importante ter a água? Porque a água ela vai ser uma grande responsável no processo de cura do concreto. Então, nós não podemos perder essa água, tá bom? Então, voltando para o adensamento, aqui para vocês verem um adensamento acontecendo. Quando a gente faz esse adensamento, o acabamento da superfície também faz parte do processo de adensamento, tá bom? Então, qual parte o acabamento da superfície, qual etapa de concretagem o acabamento da superfície vai fazer parte? Então, é da etapa de adensamento. Aqui está fazendo o acabamento e aqui está acontecendo a vibração do concreto e o lançamento, tá bom? Então, essa é a etapa de adensamento da nossa estrutura. E a etapa final que a gente tem da concretagem é o que a gente chama de cura. É uma das mais importantes, porque é a partir da cura do concreto que ele vai ganhar sua resistência. Então, se não ocorre o processo de cura, não existe a resistência. Por que tem que existir esse processo? Porque, como vocês já viram, a resistência do concreto ela é aos 28 dias. Então, o concreto ele não vai ter resistência imediatamente após o seu endurecimento. Essa resistência ela vem a partir de uma reação de hidratação que acontece ao longo de 28 dias. Enquanto não terminarem esses 28 dias, o nosso concreto ele não vai ter 100% da sua resistência. Então, essa cura é a operação final da concretagem, da operação de concretagem. O que é o objetivo do processo de cura? É evitar
a retração hidráulica do concreto, quando o concreto ainda não desenvolveu resistência para evitar a formação de fissura. Como assim? Se acontece a retração hidráulica, o que é isso? O meu concreto está perdendo água. Quando ele perde essa água, vai acontecer também um processo de retração térmica, que pode acontecer a fissura do concreto. Quando o concreto ainda é muito novo, quando o concreto ainda não tem resistência suficiente, se acontece essa retração hidráulica, vai acontecer fissura, formação de fissura nesse concreto, por causa dessa retração. Então, o que a gente faz? A gente coloca água no concreto para que não falte água durante o processo de cura. Então, assim, quando ele alcança a resistência para evitar essa fissura, a gente pode parar de molhar, que a partir daí não acontece mais a fissuração da estrutura, tá bom? Então, isso é o processo de cura, é eu garantir que eu vou ter água suficiente para que aconteça a cura do meu concreto. Essa cura, ela pretende evitar a retração hidráulica do concreto. O que é retração hidráulica? Então, a gente já viu que a retração hidráulica é essa perda de água que existe no concreto. Nós temos 4 tipos de retrações no concreto. Então, lá no livro que eu coloquei para vocês, no capítulo, tem escrito isso, e depois vocês dêem uma estudada. Então, a gente tem 4 retrações no concreto. Que retrações são essas? Uma retração a gente chama de retração antógena. Outra retração é o que a gente chama de retração hidráulica. Aí nós temos uma que é chamada de retração térmica e uma que é chamada de carbonatação. O que é a retração antógena? Essa retração antógena ela tem a ver com o volume da pasta de concreto. Então, quando eu falo que eu tenho uma retração antógena, o meu volume ele foi diminuído, eu tive retração no volume da pasta. O que é uma retração hidráulica? Tem a ver com a água. Então, eu perdi água, teve uma perda de água durante o processo de retração. O que é uma retração térmica? Ela ocorre por causa daquela reação exotérmica. Então, eu tenho uma retração do concreto devido à reação exotérmica da hidratação desse concreto. E nós temos a carbonatação, que é uma retração que ela vai acontecer pela formação do carbonato de cálcio presente na cal, que é presente no concreto. E essa carbonatação ela é tardia. Então, essa é a menos significativa para a gente. As mais significativas são essas aqui. Então, quando a gente fala em retração antógena, a gente não consegue evitar essa retração no volume da pasta. Mas a gente consegue trabalhar com essas duas aqui, com a retração térmica e a retração hidráulica. Principalmente com a retração hidráulica. E o processo de cura vai agir dentro da retração hidráulica do concreto. Vai evitar com que isso aconteça. Se a retração é a perda de água, o que a gente vai fazer? Evitar que essa água se perca. Então, o processo de cura, ele consiste em evitar a perda de água nas idades iniciais do concreto. Então, é isso que a gente tem que fazer durante o processo de cura. Essa perda de água, ela pode acontecer por diversos motivos. Os principais são exposição ao sol, exposição ao vento, a exsudação. Tudo isso pode causar esse tipo de perda de água. Então, os principais processos são esses processos devido à exposição ao calor, que a água ela vai sofrer evaporação. Então, o que a gente faz? A gente faz processos de cura para a gente evitar essa perda de água por evaporação. Quais são os processos de cura que a gente tem? Nós temos a cura que é chamada cura pela água, a cura por produtos químicos e a cura por cobertura das peças concretadas. São 3 tipos principais. A cura pela água ela pode ser através de molhagem direta ou através de molhagem indireta. O que é molhagem direta? Eu vou ligar uma mangueira e vou jogar água sobre a superfície concretada. Pode ser uma mangueira, um aspersor de água, um regador
O importante é eu molhar a superfície do concreto várias vezes por dia nos primeiros dias após a concretagem. Isso é o que a gente chama de molhagem direta. Nós temos o processo de molhagem indireta. O que é a molhagem indireta? Eu vou pegar um tecido ou uma manta e vou embebedar essa manta de água, esse tecido com água, e eu vou fazer a cobertura da peça concretada com essa manta úmida. Então, essa manta úmida vai fazer com que eu não perca a água presente no concreto. Aí nós temos as curas por produtos químicos. O que são esses produtos químicos? A gente vai colocar uma emulsão, uma mistura impermeável sobre a superfície do concreto. Então, a gente coloca esse produto químico, ele pode ser uma espuma, pode ser tipo um gel, e essa espuma, ela vai formar uma película impermeável. Essa película impermeável vai impedir com que a água saia do meu concreto. Então, não há... Oi? Por exemplo, não pode terminar, e aí eu falo, porque é depois disso aí, meu raciocínio. Então, tá bom. Então, anota ele aí que daqui a pouco você fala, tá? Então, que a gente estava falando dos produtos químicos. Esses produtos químicos, eles formam essa película que vai impermeabilizar a superfície de concreto, impedindo que a gente tenha aquela evaporação da água. Então, a gente não vai precisar molhar, a gente só vai impedir com que a água seja evaporada do concreto. E a cobertura das peças concretadas, elas vão ter o mesmo efeito. A gente vai impedir a evaporação da água, fazendo a cobertura dessa peça com lonas impermeáveis. Porque se a gente coloca lona, no máximo vai ter evaporação, essa água vai para a lona e vai cair de volta no nosso concreto. Então, a gente não vai ter perda de água por evaporação do concreto. Então, são as 3 formas que a gente tem de fazer a cura. Todas as 3 são muito eficientes. O objetivo é manter a água presente durante o processo de cura. Durante quanto tempo? Até o meu concreto não fissurar sozinho, até que ele tenha resistência suficiente para que não ocorra fissuração, tá bom? Até aí tudo bem? Nós temos aqui a molhagem direta com aspersores, aqui uma lâmina de água, aqui a aspersão. Então, aqui para vocês verem o cobrimento com manta. Aqui a gente tem uma manta cobrindo. Aqui a película química, como se fosse essa espuma jogada em cima da peça do concreto, que vai fazer com que a água não evapore. Quando a gente tem concretagem que vai envolver grande volume de concreto, o que a gente faz? A gente vai substituir parte da água de amassamento por gelo, porque quando a gente faz isso, a gente vai rebaixar a temperatura dos agregados e vai diminuir os efeitos da retração térmica. Aí, quando a gente faz isso, a gente não está agindo na retração hidráulica, quando a gente faz essa substituição de parte do amassamento por gelo. A gente vai estar agindo dentro da retração térmica do concreto. Até aí, tudo bem? Sim. Então, para finalizar, nosso conteúdo, os nossos métodos de cura são a molhagem contínua da superfície exposta, que é aquela molhagem com água, a proteção com tecidos ou papel mantidos úmidos, que são aquela molhagem com água de forma indireta, a cobertura com lonas plásticas, podendo se utilizar o vapor, e a aplicação de emulsão de forma que as películas sejam impermeáveis. Então, esses são os métodos que a gente tem para que a cura do concreto se realize. Lembrando que a cura é esse processo para a obtenção de resistência do concreto, que a resistência do concreto ela não é obtida no momento do endurecimento, ela vem com a cura. Ele tem que passar pela hidratação para que aconteça a cura. Tudo bem, pessoal? Sim. Então, Sim. Antônio, qual que é a sua dúvida? É porque a senhora falou da lona, e eu tava com a dúvida na lona, se ela era confiável ou não, mas a senhora falou que era um método eficiente depois. Ela é um método muito eficiente, porque quando todos eles são, o importante é que não falte água, porque a gente coloca no concreto uma quantidade ideal de água. Então, essa quantidade de água ela vai ser responsável pela resistência do concreto.
Se essa água sai, o que, que vai acontecer? É como se eu não tivesse água suficiente para hidratação. Então, se eu colocar uma lona aqui ao redor, eu vou garantir que essa água ela não vai sair. Se ela sair, ela vai pregar na lona e vai voltar para o concreto. Então, acontece aquela Entendi. evaporação, mas a água ela volta. Então, isso faz com que a gente não tenha perca de água no concreto. Todas elas são eficientes, tanto a molhagem direta, tanto pela nona quanto pela película química, tá bom? Tá bom. Agora a gente vai cair e aí vocês entram no mesmo link para a gente tirar dúvidas para a prova, tá bom? Tá bom, faz a 10. Depois, a 10 não, tira uma dúvida da 10, que é a retida média. Então tá Porcentagem bom, de retida vamos média. fazer isso agora. Deixa eu parar aqui.